Bom, pessoal, então na questão 10 aí a gente tem a questão do Enem, que fala assim: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas por esse gráfico aqui. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, em relação àquele que ele mora, que é no centro, qual a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas? E dá aqui as alternativas, certo? Então, vamos lembrar lá, quais são as informações que a gente precisa determinar para calcular a probabilidade de um evento? A gente precisa determinar a quantidade de possibilidades que manifestam esse evento, certo? Assim como o total de possibilidades da sua situação, certo? Do seu experimento aleatório. Então vamos lá. Olhando então em relação primeiro ao espaço amostral. Bom, vejam que a situação que a gente tem é a seguinte, que o espaço amostral ele é composto por todos os possíveis resultados que a gente tem de escolha, certo? Quais são os possíveis resultados que podem sair nesse problema aqui? A gente está trabalhando com o quê? Com uma das outras regiões para morar. Então, se ele mora aqui no centro, a gente está trabalhando com essas regiões aqui, ó. Então, a gente quer saber qual que é a probabilidade de sair ao sortear uma dessas 4 regiões aqui aleatoriamente, qual que é a probabilidade de sair uma região que seja adequada à recomendação médica, certo? Então vejam que quais são os possíveis resultados. Pode sair qualquer uma das outras regiões. Quais são as outras regiões? É a rural, como foi dito aqui, comercial, residencial urbano e residencial suburbano. Então quer dizer que o meu espaço amostral é formado por essas 4 regiões, certo? A única que não é até o centro, porque é onde que ele mora, certo? E o exercício considerou que ele vai sortear aleatoriamente entre essas 4. Ou seja, os possíveis resultados que podem sair nessa escolha aleatória é um desses 4 aqui. Como o meu espaço amostral é formado pelos resultados possíveis, pelos possíveis resultados que pode ter, e os possíveis resultados são esses 4 aqui, então que a quantidade de elementos que compõem meu espaço amostral são 4. Bom, só que o que a gente tem que saber? A gente sabe que o nosso evento ele se manifesta quando? Quando a gente tem que considerar que ele se manifesta quando a gente escolhe uma região que seja adequada às recomendações médicas, certo? Então a gente tem que determinar quais das regiões possíveis que a gente está trabalhando aqui, quais das 4 regiões são aquelas que são adequadas às recomendações médicas. Mas quais recomendações médicas? Que a ilha de calor tem que ser inferior a 31 graus Celsius, certo? E quais são as regiões que desse meu gráfico aqui que são inferiores a 31 graus Celsius? Bom, vejam que 31 graus Celsius, pessoal, é determinado por essa linha amarela que eu desenhei aqui para vocês, essa linha pontilhada amarela, certo? Tracejada amarela. Bom, as ilhas de calores que são inferiores a 31 estão representadas pelas bolinhas aqui, as regiões, certo? Então, quais são aquelas que estão abaixo aqui desse pontilhado amarelo? Ou seja, abaixo da, da temperatura de 31 graus Celsius. É a região rural, é a região residencial urbano e é a região residencial suburbano. Todas essas duas outras regiões aqui, o centro está acima e a região comercial também está acima dos 31 graus Celsius. Lembrando que o centro não faz parte das escolhas, certo? Então quer dizer que das possíveis regiões que ele pretende mudar, as que estão abaixo de 30, que tem ilhas de calor abaixo de 31 graus, são essas 3 aqui, certo? Então a quantidade são quantas? São 3. Então para eu determinar a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma das 4 regiões possíveis, onde ela seja adequada às recomendações médicas, que é inferior a 31 graus Celsius da ilha de calor, basta pegar essa quantidade e dividir por essa, certo? Então, para me determinar a probabilidade desse evento acontecer, ou seja, escolher uma região aleatoriamente que ela seja adequada, ou seja,
que a sua ilha de calor seja inferior a 31 graus, é basicamente você dividir esse número, o número de cidades que estão abaixo de 31 graus, certo? Com os números total possíveis, que são as 4 regiões. Então é 3 dividido por 4, veja que já está na forma irredutível, e essa fração aqui corresponde à alternativa D, certo? Então, a maior dificuldade desse problema aqui é a interpretação do gráfico, ok? Não tem nenhum mistério. Então, vamos aí à questão 11. A questão 11 diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Certo? Bom, pessoal, então, para a gente determinar a probabilidade de um evento, a gente sabe que a gente tem que determinar quais informações. A quantidade de possibilidades que manifestam esse evento, certo? Bem como a quantidade total de possíveis resultados, ok? Bom, mas veja o seguinte, que a quantidade de possíveis resultados é qualquer um do que? Das senhas de 1 até 100. Bom, quantas são as senhas de 1 até 100? São 100. Até porque aqui foi dito que a gente está trabalhando com 100 pessoas. Então quer dizer que nosso espaço amostral é formado por 100 elementos. Qualquer um dos 100 bilhetes pode ser sorteados, certo? Bom, mas o que a gente tem que determinar agora? O número de possibilidades, o número de resultados que manifestam, que caracterizam aqui meu evento E. Quais são aqueles? São os bilhetes de 1 até 20. Portanto, são quantos no total? De 1 até 20 eu tenho o quê? 20 números, certo? Então, a probabilidade do evento E se manifestar é basicamente você calcular a razão dessas duas quantidades aqui, certo? Então, probabilidade do evento E acontecer, basta fazer 20 dividido por 100. E vejam que aqui, ó, essa fração corresponde à alternativa C. Vejam que eles não simplificaram. Eles estão, basicamente, nessa questão aqui do Enem, está trabalhando com um conceito puramente de probabilidade, certo? Que talvez eles estejam cobrando, além desse conceito aí, a interpretação de texto, certo? E também além do conceito de probabilidade. Essa questão é muito simples, mas para quem não conhece o conceito de probabilidade é muito fácil de se enganar. Por quê? Está falando aqui, ó, uma senha é sorteada ao acaso. Uma senha o quê? Dá 100, certo? Então a pessoa pode confundir e colocar que é a letra A, porque você vai selecionar uma das senhas. Ela pode pensar desse jeito, mas você tem que lembrar que o evento E ele se manifesta por qualquer uma das senhas de 1 a 20. Então você tem 20 possibilidades das 100 para ser sorteadas, certo? Então, uma outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é nessas preposições aqui, porque essas preposições determinam, por exemplo, quais são os números que a gente está trabalhando. Vejam que aqui a pessoa pode pensar que tanto pode ser 19 como pode ser 21 também. Porque ela pode pensar, tem o número 1 e a gente está considerando 20 números. Então, 1 mais 20, 21. Ou também 19, que é a diferença desses dois números, certo? Então, a pessoa pode pensar dessa forma, de 1 a 20 tem 19 números. E não, porque quando você considera de 1 até 20, você está considerando todos os extremos. Você está considerando o número 1, todos os números que estão entre 1 e 20, e o número 20 também. Todos os números indo de 1 a 20. Então, no total são 20. Agora veja o seguinte, se a pergunta fosse, qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de... Perdão. Qual é a probabilidade de a senha da senha sorteada ser um número entre 1 e 20? Aí a resposta seria o quê? Nessa situação, quais são os números que estão... Quantos são os números que estão entre 1 e 20? Nessa situação, seria 18, certo? Quando você considera a preposição entre, você está trabalhando com números que estão excluindo os limites, certo? Então, o 1 e o 20 está sendo excluído. Estou trabalhando apenas com aqueles que estão entre, que são maiores do que 1 e menores do que 20, que, no entanto, portanto, são 18. Que, se de 1 até 20 são 20 números, e quando você está trabalhando com entre, você está excluindo o limite inferior e o limite superior, que é 1 e 20. Então, você está excluindo 2, 20, menos 2, 18. Então, prestem bem atenção sempre
ao ler o enunciado da questão. Certo? Então, com isso, a gente resolveu aí a questão número 11, resolverei a questão número 12, que é a última questão da semana 2 do PET volume 3, certo? No próximo vídeo. Fico por aqui, um abraço, tchau!